Sabe de uma coisa curiosa? A chave para entender a mente humana, seus traumas e bloqueios mais profundos, muitas vezes não está na biologia ou na química, mas na gramática. Pois é, quando a gente fala de Jacques Lacan, a primeira impressão é sempre de um labirinto indecifrável, cheio de fórmulas e jargões complicados. Mas a ideia da nossa análise de hoje é justamente sair do mundo abstrato. Vamos ver como essa teoria, que parece tão densa, se transforma, na verdade, em uma ferramenta clínica super ágil e fascinante na vida real. E aí a gente já esbarra logo de cara na frase mais famosa de Lacan. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Pensa bem no que isso significa. Isso vira o jogo completamente, porque tira a ideia de que o inconsciente é um poço escuro, selvagem e caótico de instintos. Muito pelo contrário, ele é altamente organizado. Sabe aquele deslize bobo? Uma palavra que você esquece do nada, ou perder a chave do carro sempre no mesmo lugar? Isso não é acidente aleatório. É o inconsciente usando uma linguagem super precisa, falando alto e claro, governando as nossas ações lá pelas sombras. Mas, para entender o peso de tudo isso, a gente precisa olhar para trás rapidinho e acompanhar a evolução desse pensamento. A jornada do Lacan é cheia de surpresas. Lá nos anos 20, ele não começou no divã, mas como psiquiatra clássico dentro de asilos, lidando com casos bem severos. Em 1932, com a tese sobre a paranoia, o famoso caso Aimé, ele percebeu que até a loucura tem uma lógica rigorosa. Dando um salto para os anos 50, ele levanta a bandeira do retorno a Freud, tirando aquele peso moralista da teoria. E o negócio evolui tanto que nos anos 70 ele já está usando topologia matemática e nós borromeanianos para explicar o sofrimento humano. Toda essa bagagem teórica aterrissa de um jeito muito prático. Então, o nosso roteiro de hoje é direto ao ponto. Vamos decodificar o inconsciente como linguagem, a clínica como teatro, o motor da transferência, a bússola da resistência, algumas estruturas clínicas e, por fim, a ética do analista. Começando pela parte 1. O inconsciente como linguagem. Vamos decodificar a estrutura da mente. Para mapear a realidade humana, Lacan usa uma tríade essencial: real, simbólico e imaginário, o famoso RSI. E na clínica o foco está quase sempre no simbólico. Pensa comigo num jogo de xadrez. O formato bonito das peças, a imagem de quem a gente acha que é, isso seria o imaginário. Mas o que dita para onde o cavalo ou o peão podem ir? São as regras invisíveis do tabuleiro. Esse é o simbólico. É a linguagem, a cultura, as leis não ditas que já existiam antes mesmo da gente nascer. Então, para quem escuta na clínica, não importa muito a imagem que a pessoa quer projetar, mas sim a estrutura das palavras que ela escolhe para contar a própria história. É aí que a mágica acontece. Seguindo para a parte 2, a clínica como teatro, o palco do inconsciente. Essa ideia vira de cabeça para baixo tudo o que a gente costuma imaginar de uma terapia. Esquece aquela visão de confessionário, onde alguém relata fatos do passado para um sábio que vai dar conselhos e curar tudo. Nada disso. O analista não é o diretor da peça, não é o roteirista e não tem as respostas. O analista é simplesmente o palco. Ele empresta o próprio vazio para que o paciente possa reencenar ali, ao vivo, os seus conflitos mais profundos com segurança. E tem uma metáfora maravilhosa para ilustrar isso na prática: o pintor contra o escultor. Diante de um paciente angustiado ou num silêncio tenso, o analista inexperiente age feito um pintor. Ele entra em pânico e começa a jogar tinta na tela, sabe? Dá conselho, explica o problema, tenta preencher o vazio a todo custo. Já a postura lacaniana é a do escultor. Você pega a pedra bruta e não acrescenta nada. Vai só tirando o excesso, os ruídos, os bloqueios. Sustentar esse vazio exige muita firmeza, mas é o que permite que o verdadeiro desejo, que estava ali soterrado o tempo todo, finalmente apareça. Vamos para a parte 3? O motor da transferência. É o que faz o processo andar. E o que dá forma a essa escultura clínica é a transferência. De novo, não é sobre ficar lembrando do passado, é reviver aquilo no momento presente. E o combustível desse motor é uma ilusão muito engenhosa que o Lacan chama de sujeito suposto saber. Pensa bem, quem procura análise entra na sala crente de que o analista tem a fórmula mágica para resolver o seu sofrimento. E a grande sacada é que o analista nunca pode acreditar nessa ilusão. Ele não pode inflar o ego e achar que realmente sabe a resposta. Ele só mantém essa ilusão para dar tração ao processo, usando a escuta para sustentar que, no fim, não existem garantias absolutas. Entrando na parte 4, a bússola da resistência. Como navegar pelo paradoxo do saber. Aqui a gente esbarra num paradoxo fascinante da mente humana. Tem um desejo gigantesco de saber a verdade sobre a própria dor, mas, ao mesmo tempo, um pânico absoluto de descobrir. É a famosa resistência. O analista iniciante quer quebrar isso logo, forçar a barra para a pessoa falar. Mas, na verdade, a resistência não é um erro de percurso.
Ela é uma bússola de altíssima precisão. Ela aponta como uma seta de neon para o lugar exato onde o inconsciente está mais vulnerável e ameaçado. A arte de uma boa análise não é lutar contra a porta fechada, mas usar essa bússola, escutar o medo e sustentar o espaço para que a própria pessoa decida abrir a porta. O que nos leva à parte 5, estruturas e vinhetas clínicas. A teoria sendo testada de fato na sala. Imagina a cena, a porta fecha, o paciente deita no divã e rola aquele silêncio absoluto. Minutos agonizantes sem uma palavra. A nossa reação mais humana é querer preencher o silêncio e fazer uma pergunta. Mas quando quem escuta tolera a própria ansiedade e banca o silêncio, uma coisa incrível acontece. Aquele silêncio ganha peso, vira uma ensinação. O espaço fica livre e, de repente, as barreiras caem. O inconsciente percebe que tem espaço seguro ali e finalmente fala. O silêncio, no fim das contas, não era ausência, era exatamente a cena principal sendo desenrolada. No extremo oposto, existe uma ironia gigantesca com aquele paciente mega racional. Ele conta os próprios traumas de forma impecável, usa termos técnicos, entende tudo do próprio problema, mas não derrama uma gota de emoção. Parece um baita progresso, né? Mas a escuta atenta revela que, na verdade, isso é uma defesa super sofisticada. Falar racionalmente sobre o problema é um escudo perfeito para não sentir o problema. O trabalho analítico nesses casos não é concordar com aquela teoria linda, mas fazer intervenções cirúrgicas para desorganizar esse discurso. É naquele tropeço da fala que a análise autêntica de verdade começa. E quando as palavras falham, o corpo entra em cena. É o famoso action out, ou passagem ao ato. Pense numa pessoa que chega sempre 30 minutos atrasada em toda a sessão. Dar bronca nela como se você fosse o chefe exigindo pontualidade seria jogar fora um material clínico valioso. Esse atraso é uma mensagem, é um teatro puro, onde o relógio faz a comunicação que a boca ainda não dá conta de fazer. Ao invés de julgar, o analista só pontua que o padrão está se repetindo. E quase sempre isso acaba revelando uma esquiva muito profunda da pessoa de entrar em contato com os próprios sentimentos. E vale lembrar, na clínica lacaniana não existe receita de bolo. O manejo muda completamente dependendo da estrutura de cada sujeito, tradicionalmente divididas em neurose, psicose e perversão. Tratar todo mundo igual aqui é garantia de desastre. Na neurose, que é o campo das repressões, você faz interpretações para liberar desejos ocultos. Mas, se você usar essas mesmas provocações de cortes bruscos com uma estrutura psicótica, o resultado pode ser catastrófico, agravando a angústia em vez de ajudar. Na psicose, o analista trabalha para estabilizar e costurar o sentido. Já na perversão, o objetivo é não cair nos joguinhos desafiadores e não reforçar atitudes. Para ficar mais claro por que isso é tão sério, pega o exemplo da psicose e o conceito de foraclusum. Basicamente, é a ausência radical de uma regra simbólica vital, um organizador fundamental. É como se faltasse um pilar central na linguagem desde o comecinho. É justamente por isso que sair dando interpretações destrutivas sobre o inconsciente de um paciente assim é perigoso, porque não existe a mesma âncora simbólica que existe na neurose para segurar a barra. A postura sai da provocação e passa para o amparo e construção de sentido. E chegamos à nossa última parte, a parte 6, a ética do analista. O grande objetivo de tudo isso. Toda essa teoria, se não for ancorada na ética do desejo, vira só um mero exercício de persuasão. E olha como isso é radical hoje em dia, num mundo que quer produtividade máxima e soluções rápidas o tempo todo. Tem sempre alguém vendendo um manual de felicidade ou de adaptação indolor à sociedade. A psicanálise lacaniana rejeita isso de frente. A função de um analista não é transformar ninguém em uma engrenagem bem lubrificada da sociedade, ou dizer o que é certo e errado. A ética da clínica é segurar um espaço totalmente voltado para o desejo autêntico do sujeito. As respostas para a vida de quem fala só podem ser descobertas por quem vive. E é por isso que a psicanálise não dá respostas mastigadas. Ela é, na verdade, a complexa arte de sustentar perguntas. É o esforço tremendo de não acabar com as incertezas cedo demais usando clichês. Quando a gente passa pelos deslizes da língua, pela estrutura escondida ou pelo simples ato de se atrasar para a sessão, fica evidente que lidar com a própria mente não é engolir a receita pronta de outra pessoa. Então a pergunta provocativa que fica ecoando no ar é: até que ponto existe coragem para tolerar o próprio vazio e permitir que o seu verdadeiro desejo finalmente tome a palavra?